O mundo é dinâmico, né? As Sim. relações humanas mudam, a geografia muda, tudo muda. Então, tu querer que perpetuar uma legislação, né, num país do nosso tamanho, é fracassar o desenvolvimento de uma nação, cara. Olá, esse é o canal Direito Ambiental na Prática. Canal no YouTube, também estamos no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas boas que você pensa em escutar um bom podcast, nós estamos lá com o canal Direito Ambiental na Prática. Meu nome é Advan Zanquete e hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, que já vem sendo cobrado não apenas por colegas advogados, mas também por muitos técnicos multidisciplinares da área, porque é um tema muito relevante, ele é um tema de repercussão geral. Inclusive em 2021, com base no tema 1010, gerou muita polêmica. O artigo hoje do site um dos mais visualizados, chegou a ser por um longo período, onde se fala sobre o tema 1010. O que é esse tema 1010? O que é a PP urbana? Nós vamos ficar sabendo de tudo isso hoje com um mestre, um expert sobre o assunto, um grande colega, um queridão, advogado parceiro do escritório, doutor Fernando Forte. Mas antes de eu passar a palavra pro Dr. Fernando, peço aos colegas, aos clientes que nos acompanham, que nos escutam aqui, que nos assistem, para deixar o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, assim você vai ser notificado quando um novo vídeo vier ao ar, compartilhe com aquele colega, com aquele vizinho, com aquele conhecido que precisa saber mais sobre a PP urbana, quando é possível você descaracterizar uma PP, quando a PP urbana ela é intocável. Em que sentido? Então, tudo isso você vai ficar sabendo no podcast de hoje, que eu tenho certeza que é um tema muito vasto, muito amplo, mas de maneira objetiva nós vamos conseguir sanar diversas dúvidas hoje. Então, fique até o final. Fernando, primeiro, obrigado pela tua participação aqui e eu solicito que você se apresente. Quem é o Fernandão, esse cara que se faz tão presente em diversos órgãos aí, participa de muitos núcleos ambientais. Se apresenta para o pessoal, Fernandão, e seja muito bem-vindo ao podcast, ao canal Direito Ambiental na Prática. Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras que me foram dirigidas pelo Dr. Advan, né? Já estendo também ao Dr. Cláudio, duas grandes personalidades aqui no escritório de Direito Ambiental. Então, eu advogo já tem alguns anos, não vou precisar tanto que não vou entregar a minha idade, mas de fato eu comecei a me interessar pelo direito ambiental quando diversos colegas vinham me perguntar, tirar dúvidas sobre direito ambiental, né? Foi quando eu decidi realmente seguir o caminho do direito ambiental, né? E de lá para cá a gente começou a prática, aconselhar da consultoria para outro. E nesse vai e vem, a gente recebeu o convite para fazer parte da Comissão de Direito Ambiental da cidade onde eu moro. Hoje eu sou vice-presidente. Também faço parte do Conselho do Direito Ambiental da Seccional de Santa Catarina. Faço parte do CONDEMA, Comitê da Bacia Hidrográfica, e do Conselho Municipal de Pesqueiro Rural de Laguna, né? E dentro dessas são todas as atividades que a gente procura, né? Levar conhecimento, ajudar, né? A desenvolver soluções para problemas pontuais que a comunidade vive, né? Não só a comunidade, como também o meio jurídico, né? Perfeito. Perfeito, Fernando. Faz parte de diversos projetos, por isso eu acho que o conhecimento prático do assunto, né? Participando com a mão na massa mesmo. Demanda bastante estudo, bastante investimento, né? Não só no lado pessoal, mas no lado profissional, né? E eu também, né? Dentro dessas comissões que eu participo, eu tenho uma satisfação enorme poder ajudar, levar conhecimento e solucionar problemas. Tem que gostar do que faz, né, Fernandão? Na verdade, tem que amar, né? Senão... Não é para qualquer um, né? Não, efetivamente, o direito ambiental, no tempo que eu me formei, não era nem opcional, não é? Foi depois, né, durante a minha caminhada, né, na advocacia, que eu descobri que, né, indiretamente, através, como eu falei, de colegas vim tirar dúvidas a respeito do direito ambiental, onde eu decidi, né, não, vou seguir essa linha e até hoje eu tô nela.
cada vez mais Há atuante. anos atuando com direito ambiental, com exclusividade, na verdade, né? Justamente. Foi assim que nós nos conhecemos e o Fernandão passou a fazer parte do time aí de advogados Parenzenes. Perfeito. Então, Fernandão, o que nós, se me permite se chamar de Fernandão aqui pela nossa amizade, né? Eu queria entender e falar já pro pessoal que vai acompanhar esse podcast de hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma aula, o que o pessoal pode esperar, o que nós acredito que pode falar hoje, o que nós vamos conseguir, até onde nós conseguimos falar em 1 hora, em torno de 1 hora. Bom, a gente pode trazer, né, um tema, como tu falou, bastante discutido e peculiar, são as áreas de preservação permanentes, né? A gente teve até o tema 1010 eram aplicados diferentes interpretações, se aplica a lei, o Código Florestal, se aplica a lei de parcelamento solo urbano ou outra lei esparsa, né? Onde o tema 1010 veio para definir que se aplicava o Código Florestal, né? Então, diante disso, em 2021, final de 2021, a gente teve uma legislação que veio mudar novamente o Código Ambiental, né, diretamente no tema 1010, né, que tratou diretamente também de áreas de preservação permanente, né. Então é isso, a gente pode trazer aqui as características dela, as formas de quando a gente pode intervir ou não, né. Perfeito, já entrando no tema então, Fernandão, o que é uma APP? A APP é uma área protegida, né? Justamente ela para conservar as características de solo, cênicas, garantir a estabilidade do solo, o bem-estar da população, garantir o fluxo gênico entre fauna e flora. Praticamente isso, né? E garantir também a qualidade hídrica do corpo hídrico, que por assim se denomina, se entende. Então, Fernandão, eu venho de não sei se seria uma certa escola, uma certa cultura, de quando eu fiz ainda em 2015 a minha especialização em direito ambiental, eu saí de lá da especialização pensando que a APP é algo intocável. Uma APP você não pode descaracterizar ela. Mas após tratar do tema em algumas demandas, em algumas atuações e principalmente em uma aula que o Fernandão fez no curso que nós tratávamos sobre prática mesmo, direito ambiental. O Fernandão inclusive deu uma aula sobre o tema descaracterização de APP. Então tem um certo know-how para falar sobre isso e tirar talvez aquela crença de que a APP é algo intocável, não que nós consiga também ir lá e fazer uma construção. Quem mora hoje em APP vai ter o imóvel regularizado de maneira simples, não é isso que eu estou querendo falar, mas eu gostaria de ouvir de você, Fernandão. A APP é algo intocável mesmo? De fato, né? Se a gente pegar o que a lei diz, a APP é uma área intocável, né? Para justamente garantir o fluxo gênico, né? Garantir a estabilidade do solo, uma qualidade sadia de vida das populações que ali residem, né? E outros itens que o artigo 3º ali do Código Florestal nos traz. E ela não é intocável, porque o município ele pode fazer uso dessas áreas quando tiver que intervir nessas áreas com interesse social, exercer atividades de baixo impacto social e interesse próprio do município em... Então é só quando o município tiver interesse? Não, a descaracterização ela pode ser natural também, né? Quando acontece, vamos supor, uma cheia. A gente tem vamos pegar aqui que é o mais comumente que a gente tem dúvida, né? APP de beira de rio, né? Tipo, em cursos d'água, ou melhor. A gente pode ter uma cheia que pode descaracterizar toda essa APP. Então, por via, né, de regra, a gente deixou de perder aquela APP que existia previamente, não pela uma ação do homem, mas pela uma ação natural, né? Também tem aquelas APPs que no transcorrer do tempo, por décadas, ela perde as características pela ação antrópica do homem, onde ela já não consegue mais se regenerar naturalmente, né? Onde, então, pelas características, pelas necessidades que a lei traz, ela não tem como voltar ao status quo antes, né?
Perfeito, Fernandão. Poderia entrar um pouco mais nesse mérito da questão da antropização mesmo, quando ocorre a antropização de uma área, área de preservação permanente, então, desde o colega que nos acompanha, quer saber um pouco mais sobre o assunto, um técnico, ou o cliente mesmo, para ele saber se, aqui era PP uma vez, hoje não é mais. Como funciona isso? Quando ocorre de fato? Ou o que seria até o conceito de antropização? Então, pelo fato de a APP decorrer exclusivamente de lei, né, e ela está ali justamente para garantir que aqueles recursos assim permaneçam, a antropização ela vem ser o quê? Uma atividade humana que se perdura no tempo, né, que por muitas vezes por falta de conhecimento mesmo da população que ali reside, como também às vezes por falta de fiscalização dos entes públicos, aquela atividade vai suprimindo, vamos supor, as APPs que a gente pode ter em beira de rio, ou por exemplo no litoral, vamos supor uma restinga que fixava dunas, né, pelo pisoteamento ou pelo turismo, né, ela acaba assumindo. Então, dessa maneira, né, pela ação antrópica do homem, o que é? Ele intervém diretamente na natureza, né, onde esses recursos, esses ambientais vão se exaurindo pela atividade humana, né, e justamente tu não consegue trazer ela ao status quo antes, porque naturalmente ela não tem como se regenerar, né, tem outras formas de se fazer isso, né, mas na maioria das vezes, né, ela não tem mais capacidade de regeneração. De voltar ao status quo ante, no caso. Sim, ou seja, a APP perde o seu fim. Perde o seu objetivo. Perfeito. E nesses casos, existe alguma demanda assim específica de maior atuação que hoje, por exemplo, o que mais chega até mim são objetos de restinga mesmo, pessoal que mora na beira-mar ali, que está em uma APP, mas foi antropizado esse local, não existe mais, perdeu o sentido, ou está mesmo até entrando já no tema 1010 um pouco, falando já nesse sentido do tema, porque o Código Florestal, nosso Código Florestal de 2012, ele tá expresso lá, na questão da metragem de um córrego, digamos assim, em área urbana, e aí foi julgado com base no tema 1010, com base no Código Florestal. Qual que é o teu entendimento sobre isso? Uma pessoa que mora, então, não falando nem de restinga agora, mas entrando mesmo no mérito, então, de próximo a um córrego. O cliente hoje chegou e mora próximo a 20 metros de um córrego. O que você diria para esse cliente? Ele está errado? Pode regularizar? Qual que é a situação dele, que ele se encontra? Então, ali como a gente, antes do tema 1010, né, era bastante comum aquela discussão, se aplica o que está no Código Florestal, se aplica o que está na lei, na 6766, a lei do parcelamento, o que a gente aplica, né? Se aplica os 15, se aplica os 30, aí ficou naquela discussão até que o STJ julgou o tema 1010, que definiu que em toda a área urbana, né, rural, se aplica o que está hoje previsto no artigo 4º, inciso 1, da 12.651, né? Então, esse entendimento perdurou até o final do ano passado, né, quando eles editaram a lei 14.685, se não me falha a memória, onde deu poder para os municípios legislarem sobre assuntos de interesse local. Quer dizer, já existia na Constituição, né? A Constituição já trazia isso no artigo 30, inciso 1 e 2, e agora ficou expresso através dessa lei 14.285, se não me falha a memória, né? Onde deu para o município esse poder de diminuir a faixa de APP. Né? Mas para isso ele tem que seguir uma série de requisitos, né? Para poder efetivamente reduzir essa margem de área de APP, que a gente traz no caso, essa lei veio modificar o artigo 4º do inciso 1 do Código Ambiental. Tem um Google aí dentro pesquisando o artigo. Então, o que acontece? O tema 1010 veio e trouxe um entendimento. Ele pacificou o entendimento que seria aplicado, né, o que a própria
a lei florestal tratava de 30 a 500 metros, né, independente da área que se encontrava. Entendi. De fato, isso veio, né, está sendo aplicado ainda, porque os municípios que ainda não, né, tratando dessa nova legislação que deu competência aos municípios para legislarem sobre corpos hídricos, né, quem não efetivamente não editou a lei seguindo uma série de requisitos, é aplicado o Código Florestal ainda, né? E quando são praticamente tem poucos municípios que editaram a lei com base na 14.285, mas não seguiram os requisitos. Então, o que acontece? Ainda se aplica o Código Florestal, né? Segue a mesma norma. Sim. Mas, tem conhecimento se existe uma determinação, o município deve criar legislação até tal data? Existe isso? Não existe isso? Não fica em cargo do município? Ou vai ser o município que não criar essa normativa vale o tema 1010? Então, como funciona isso? Perfeito, né? Essa legislação trouxe para o município a competência que ele tem fazendo estudo socioambiental, o que é? Fazendo o levantamento da cidade, conhecendo a população em áreas urbanas consolidadas, tá? Para a área rural não se aplica e para a área urbana não se aplica, só para as áreas urbanas consolidadas, né? Então... Antes de falar sobre isso, Fernando, poderia discorrer qual que é a diferença de uma área urbana para uma área urbana consolidada? O que seria o diferencial? A área urbana consolidada, ela traz certos requisitos, né? Que ela é óbvio que ela tem que estar numa área urbana, tem que ter todos os aparelhos urbanos ali, né? Tem que ter malha viária, tem que ser dividido em lotes, tem que ter toda a infraestrutura que, em tese, o município tem que levar à sociedade, né? E a área urbana é uma área, qualquer área que o município traga no plano diretor, né? Mas essa área urbana é uma figura consolidada, essa é a figura que traz agora essa Lei 14.285, né? Onde ela traz uma série de requisitos ali, né? No artigo 3º para que se caracterize essa área urbana, para que então que se possa se relativizar essa APP, para te poder reduzir essa metragem de 30 a 500 metros, né? É uma atribuição do município, sim, fica a cargo do município, né? Que ele tem que observar dessa lei que modificou o Código Florestal, né? Justamente o artigo 4º, inciso 1, a lei do parcelamento do solo e a 11.952, né? A lei da RUR, se não me falha a memória. Essas legislações que você está comentando são, claro, não a lei de parcelamento de solo, que é uma lei de 79, se não me fala a memória agora, 67 e 66 de 79, 67. Né? Mas essas demais legislações, nós depois podemos até deixar embaixo do vídeo para o pessoal que quer ter um conhecimento, estudar um pouco mais sobre o tema, mas elas são legislações, é um tema muito recente e foi muito polêmico. Porque o que acontece? Nós comentávamos até nos bastidores a questão de que isso, então, pega a própria Florianópolis, onde nós nos encontramos hoje, quantos empreendimentos, quantos imóveis passaram a estar irregulares do dia para a noite com o tema 1010. Então, o que acontece, Fernandão? Vai ter muito essa questão das pessoas dependerem dos municípios para, de fato, não ter o risco de ter um passivo ambiental, de ter um empreendimento irregular. E é essa a ideia dessas legislações que você está comentando. Então, acho que as legislações têm esse interesse com base num julgamento de repercussão geral, fazer essa alteração, então, né? Justamente, né? Sempre foi uma reclamação dos municípios que por a gente estar num país de distâncias continentais e se aplicar sempre a mesma receita para todos os corpos hídricos, vamos por assim dizer, né? Então, já era para ter entrado já no projeto de lei anterior ao código, não entrou, e no ano passado eles decidiram, então, publicarem essa legislação. Então, é atribuição, sim, do município, né? O município tem que conhecer muito bem a população que reside, a vocação que tem o município, né? Tem que conhecer as áreas de riscos, as que são passíveis de inundação, tem que fazer o estudo
daí o que eu vou repetir, o socioambiental, que engloba, além de englobar isso, engloba culturas regionais, né, como aqui, por exemplo, a gente tem bastante a farra do boi, né, são características regionais realmente, a gente não vai pegar toda a Florianópolis, você vai ter que estudar caso a caso, ponto a ponto, comunidade por comunidade, né, para ver se ela realmente ela já está caracterizada como área urbana consolidada, né. Onde não tem área urbana consolidada, como reclama a lei, essa competência do município ela não pode, né, ser levada, nem em área de expansão, nem em área rural, né, só em área urbana consolidada, conforme o Código Florestal traz os requisitos expressamente ali 1 a 1, bem listados, né? Perfeito. Né? E até fazer um parênteses aqui, porque tem municípios que já editaram a lei. E essas leis elas estão sendo questionadas a sua constitucionalidade. Por quê? A lei o município pega e edita a lei assim, 30 metros tu reduzir para 20. Por que tu reduziu para 20? Né? Onde é que está o estudo socioambiental para te me dizer onde é que estão as características reclamadas por lei? Onde é que está a APP? Onde ela não está? Em que distância ela está ocorrendo ou não? Em relação à calha regular do rio, né? Nos corpos hídricos, né? Para daí, então, poder com segurança técnica, né? Levar para a Câmara de Vereadores poder aprovar a lei embasada no estudo socioambiental. Tem muita gente que diz que não é dispensável esse estudo socioambiental. Não é, porque justamente o estudo socioambiental ele vai trazer todas as características daquela região, né, tanto cultural, como a interação do ser humano com o meio ambiente, essas características, né, que a gente, como falou, que caracterizam a própria APP, né, para ver, uma vez estando presentes, tu não pode mexer, vai ter que deixar estável, né. Agora, se tu conseguir flexibilizar isso ali, temos aqui o leito de rio, por exemplo, que hoje tem que respeitar os 30 metros pelo Código Florestal, mas a gente está vendo que ali na frente a gente entende que não tem mais área de preservação permanente. O que se faz? Faz uma lei diretamente? Não. A prefeitura tem que ter um corpo técnico qualificado para estar em loco, fazer todo o levantamento que a lei reclama, assim, aqui não tem mais área de preservação permanente. Por quê? Perdeu a função de estabilização do solo, fluxo gênico de fauna e flora, né? Evitar o assoreamento do vamos chamar de barranca, o fluxo gênico entre espécies, né, vegetais e animal, e a própria segurança da população que ali reside, né? Então, hoje, se tu mora a 20 metros de um curso de água, tu tá irregular. Porque hoje tu aplica o município que não instituiu a lei conforme a 14.275, né? Poucos fizeram, né? E os que fizeram ainda estão sendo questionados na justiça, justamente porque eles não trazem todas as características, né, que não só do Código Florestal, porque a gente também tem algumas leis esparsas, né, que tem que ser observadas, mas a mola mestra tá no Código Florestal, né, que foi modificado agora em dezembro de 2021. Então, quem já tem esse estudo socioambiental, né, provavelmente quem já conseguiu caracterizar suas APPs e verificou que ela foi reduzida, pode sim reduzir, né? Só que a lei pede um mínimo. Qual é esse mínimo? Não se tem resposta ainda, né? Porque tu tem que trazer um estudo socioambiental dizendo, aqui não temos mais APP, então a gente vai reduzir para 10 metros. Daqui para cá a gente tem APP, então se está estabilizado em 10 metros, né? E em função disso também a gente tem que tomar cuidado com desastres, que não sejam áreas passíveis de inundação, né? Para que justamente quando da regularização dessas áreas com estudo socioambiental, elas não sejam expostas, né? E o poder público não seja responsabilizado justamente por esse descuido, por assim dizer, né? Porque a gente, né, é um tema que a gente discutiu bastante em alguns comitês agora no começo do ano para cá, porque
realmente os municípios não sabem como fazer isso, né? A gente não vai fazer estudo socioambiental. E assim, no meu ponto de vista, para a própria segurança jurídica, né, do município, o município tem que dispor de um corpo técnico, né? Justamente porque vão ser emitidas ARTs, né, por cada técnico. E então fica, né, configurado dessa maneira, né? Se tu não tiver o que o estudo socioambiental traz, o que é o estudo socioambiental? Ele vai fazer aquele levantamento da cidade, né? A interação do ser humano com o meio ambiente, ele vai trazer os aspectos quantitativos, qualitativos, né? Vai ver onde já tem uma infraestrutura mínima, né? Justamente porque tem que estar onde? Em áreas urbanas consolidadas. Saiu de área urbana consolidada, se aplica ainda o que determina o tema 1010. Né? Não se aplica essa modificação que teve o artigo 4º da inciso 1 do Código Florestal, nem da 6766, nem da 11.952, enquanto a gente não tiver esse estudo, né, para embasar justamente a edição da lei. A lei tem que vir acompanhada de estudo técnico prévio, né? Perfeito. Então, para ficar bem claro, de forma bem objetiva, esse questionamento é o seguinte: a legislação prevê que o município tenha competência para determinar a metragem que se faz necessário ali da distância do córrego, no caso, nesse sentido. Mas o município não tem a liberdade, a discricionalidade para, de qualquer modo, ir lá e determinar uma metragem, a distância. Então, o município vai ter que fazer um estudo um estudo, como que você chamou ali? Socioambiental, para se poder chegar na determinação, sob pena de um risco de grave afronta, né? Então, e ser responsabilizado por isso, os técnicos, enfim, quem participar desse ato. Mas, bom, o tema 1010, ele é complexo porque ele traz uma questão muito polêmica. Nós teve um tempo que, lá no início da nossa sociedade, minha e do Cláudio, eu passava a fazer os atendimentos do escritório. Eu que recebia todos as mensagens do Insta, as ligações, eu quis fazer esse atendimento para ter uma noção de quantas pessoas vinham através do orgânico mesmo, do site. E quando logo que saiu o tema, o Cláudio fez um artigo, fez a postagem lá e veio muitas pessoas. Esse artigo foi o mais lido por um grande período. Não sei se não é, até hoje, talvez o mais visto ali do site, porque ele gerou uma certa polêmica. As pessoas pesquisavam lá no Google qual que é a distância permitida da residência do córrego. Então foi um tema muito polêmico. E aí o que isso acabou gerando? Uma certa insegurança jurídica, porque a pessoa não tem noção. E como vencendo esse movimento, e até eu ficava sem saber como responder, porque não tinha uma resposta conclusiva. Depende, eu falava, se não existe ainda uma legislação municipal após a lei agora, vamos falar, o que vale são os 30 metros. Então você está irregular se está a menos de 30 metros. Mas como vem sendo o movimento dos municípios? O que você vê, falando um pouco mais talvez de Santa Catarina, pelo teu conhecimento, é óbvio, né, Fernandão? Mas de modo geral no Brasil, poderia dizer se os municípios vêm se movimentando nesse sentido? Não, está sendo bem lento, é um tema complicado, muitos ainda não sabem nem como proceder, até mesmo esse estudo socioambiental, então não sabe como legislar na matéria, né? Apesar do município ter ficado com essa competência. Como vem sendo isso? Não, de fato, a lei é bastante específica, né? A gente vai tratar aqui então do tema 1010. O tema 1010, eles ficaram naquela dúvida dos 10 e do 15. Então, o STJ definiu que se aplicaria do 30 aos 500 metros, né? E essa 14.285, ela veio deu poder, né, para o município efetivamente legislar sobre a APP em curso de água, exclusivamente, né? Então, enquanto o município não... Se não me falha a memória, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo são os que mais, né, que eu pude perceber que estão correndo atrás. Mas como o estudo socioambiental, ele não tem uma receita pronta na própria lei, tu tem que pegar o que a própria legislação traz. A gente pode pegar uma resolução de uma
Por exemplo, que o código agora mudou o que entendimento da área urbana consolidada. Coisa que a resolução 303, eu acho, do CONAMA trazia, o que era urbana consolidada. Né? Então a gente já tem um confronto aparente de normas. Né? Então, vamos assim por dizer, ela, de alguma forma ela foi revogada. Né? Então, quem mora em área urbana consolidada, efetivamente tem que cobrar, né, da municipalidade, porque efetivamente que é através da parte técnica que vai ter que fazer esse levantamento com base no estudo socioambiental, do qual, das 3 legislações que foram mudadas, é obrigatório fazer, no meu ponto de vista. Até então, já li e reli várias vezes, inclusive a gente, né, em colaboração com o comitê, a gente escreveu um artigo para justamente dar um norte para como os municípios deveriam atuar, né? Então a gente, né, participa bastante ativamente para dar um suporte. Como se fosse um parecer. Justamente, né? Porque eles ficam perdidos. Eu já vi município editar lei. Então a gente já pode editar lei, fazer a lei. Pode. Fizeram a lei, o Ministério Público foi lá e entrou questionando a constitucionalidade, né? Não somente pela capacidade de poder legislar em matéria ambiental, que a gente já sabe, a lei já deu essa competência para a urbana consolidada, né? Mas eles pecam porque eles não têm estudo socioambiental. Então, o estudo socioambiental, né, claro que a gente consegue montar, né? A gente pega a legislação e traz a própria definição do que seria um estudo socioambiental, já te dá um norte, né? Quais legislações tu tem que buscar para levar para o município, né, para ouvir o Comitê da Bacia Hidrográfica, o Comitê do Meio Ambiente, né? Porque esses comitês já têm um estudo de longa data da classificação dos corpos hídricos, entendesse? E eles já trazem bastante subsídio, né, para o município, né? Por isso que a gente tem uma lei federal, né, que trata sobre as bacias hidrográficas, e cada estado também tem uma legislação que cria a sua própria comitê de bacia hidrográfica, né, do qual eles são compostos por municípios. Então, esses comitês, eles têm várias câmeras técnicas, né, bastante com técnicos de A a Z, inclusive eu faço parte, né. Então, eles têm bastante material técnico já estudado a longa data, né? Porque a gente está numa bacia hidrográfica, vamos, por exemplo, pegar aqui uma bacia hidrográfica com vários tributários. Eles têm estudo de um corpo hídrico. Ele já traz o quê? O tamanho do rio, né? Mais ou menos a classificação do rio, se enquadra para classificação de área urbana ou não, né, para poder aplicar justamente essa flexibilização. A flexibilização não, essa competência plena que o município tem em legislar sobre essas APPs em corpos hídricos exclusivamente, né? Entendi. E saiu da área urbana, não se fala nisso, aplica o tema 1010. Em área urbana consolidada, se aplica essa legislação nova, né? Claro que os municípios estão tendo bastante dificuldade, porque ela é nova, o município não dispõe de técnicos, né, um corpo técnico, às vezes não tem nem um órgão ambiental. Exatamente, nos municípios pequenos, exatamente, né? Isso, os municípios pequenos, muitas vezes quem é o secretário do meio ambiente ali não tem nem conhecimento da matéria, né? Justamente, então e é onde se eles não investirem nisso, eles vão ficar engessados, porque a gente sabe que isso veio para flexibilizar não só a poder expandir a economia, né, como trazer para a legalidade as próprias áreas urbanas, né, que passam dentro de APPs urbanas consolidadas, para que justamente o município possa ter, até interessante eu fazer esse parênteses, porque quando o município faz esse estudo, tem vários projetos ambientais que, com base nesse estudo, pode levar para o legislativo para te poder receber verba para aplicar no próprio município, né? Então essa é uma ferramenta bastante eficaz e efetiva, né, que capacita o município para justamente poder fazer o que eles
sempre almejaram, né? O que é? Ter a autonomia de poder falar, aqui eu posso mexer. Perfeito. E, Fernandão, eu gostaria de que se pudesse comentar um pouco sobre esse parecer, como funciona esse parecer aí. Porque achei muito interessante, porque você tem um conhecimento prático mesmo por atuar nessas comissões, os comitês. Não sei se poderia destacar alguns olhares que provavelmente aqui já tem acontecido de outros colegas que participaram, falando sobre alguns temas específicos, e os próprios gestores municipais estão acompanhando também o nosso canal. E fica aqui o nosso agradecimento, podem compartilhar também, se inscrever no nosso canal, fazer parte, deixar o seu like aqui, e sem dúvida nenhuma essa série sobre a APP Urbana vai ser uma série. Não é apenas um episódio, na verdade, vai ser uma série. Então, eu gostaria se pudesse discorrer quais cuidados que o município tem que ter, como o estudo que você acabou de mencionar, o estudo socioambiental, porque é algo que muitos gestores estão sem saber o que fazer. Existe uma meta a ser cumprida pelo município, assim como o marco do saneamento básico determinou uma data específica, não lembro agora de cabeça, até 2030 ou 30 anos, eu não lembro qual é a data específica, que todos vão ter que ter o saneamento 100% universalizado em todo o município. Então, essa questão também tem uma data, ou não existe uma data definida, o município que vai fazer como bem entender? A lei do ano passado, ela não previu isso, ela simplesmente modificou a competência do município para legislar nessas áreas urbanas consolidadas, né? E referente ao parecer, a gente tomou um cuidado de fazer a digressão constitucional, né? Trazendo a competência da União, do Estado e do município para legislar em referência em matéria ambiental, onde eu fiz questão de frisar o artigo 30, inciso 1 e 2, que já traz, né, para interesse local do município gerir seu próprio território. Então, com a edição dessa lei, ele está 100%, né, garantido que ele pode legislar sobre esse assunto. Perfeito. Né? Aí todo mundo, algumas pessoas relutam nesse estudo socioambiental. Por quê? É um estudo que a lei não disse que se pegue o artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, 5º, estão preenchidos os requisitos. Não, o próprio conceito do estudo socioambiental, tu já sabe onde tu vai buscar na lei, quais leis tu vai montar o teu estudo socioambiental, né? Ela não está uma receita pronta dentro da lei. Então tu tem que tomar o cuidado do Sim. que, né, é classificado como estudo socioambiental. Aí tu vai de cidade para cidade, vai dar uma lidinha no plano diretor, vamos assim, por dizer, se não tiver no plano diretor, de repente uma lei ordinária que trata do mesmo assunto, né? Mas a gente sabe que acima de 20 mil habitantes a gente tem que ter uma lei que traz sobre isso, e abaixo disso tu trata através de lei ordinária, né? Sem precisar fazer Sim. É um tema bem complexo para quem vai ter que fazer parte dessa questão de criar uma nova legislação sobre um projeto para esse tema. Então é algo bem complexo. E aqui pode falar. E o interessante é que a gente acompanha alguns municípios, né? Teve um município de Santa Catarina que fez a lei, ela replicou o que a lei permitiu, mas não mexeu na área de APP, entendeu? Foi um copia e cola. Foi chovendo molhado, né? E já tem outros municípios, né, que fizeram a lei, mas contudo não escutaram o Comitê de Bacias Hidrográficas, não fizeram estudo socioambiental, né, não trouxeram um mínimo parecer técnico ou características ambientais, né, que possa, assim, agora de 30 metros eu vou passar para 20, 10, 15 metros. Vou fazer isso porque eu tenho o parecer socioambiental com base na lei. Por que a gente, né, eu vou repetir, a gente tem os conselhos municipais, né, o ambiental, tanto os das bacias hidrográficas, porque eles já têm um material vasto, né, comitês na área ambiental a gente tem poucos. Agora nos comitês referente às bacias hídricas a gente praticamente tem no estado inteiro, né.
Perfeito, Fernandão. Tem possibilidade de um órgão ambiental, uma Secretaria do Meio Ambiente ficar com essa dúvida e nos procurar para prestar essa consultoria? Tu acha que tem essa possibilidade? Não, é muito complexo, eu só vou atuar aqui onde eu faço parte do comitê mesmo, que é a minha região, a minha competência, ou nós como escritórios podemos dar alguns parecer, até mesmo falar com a pessoa responsável, caso venha a nos procurar nesse sentido? Bom, na verdade, podemos sim, né? Até porque o grande mola mestra que está pesando para os municípios é esse estudo socioambiental. Como é que a gente vai montar? O que a gente vai fazer? Que legislação a gente vai, né, trazer para montar todo o arquétipo legal para trazer a legislação conforme o estudo socioambiental tem que estar lá finalizado, bonitinho, com todos os técnicos que têm que estar envolvidos, as RTs, né, e as legislações que eles vão ter que seguir para cada qual poder, né, trazer com segurança jurídica efetivamente essa competência que já foi dada ao município para ele poder instrumentalizar, né, botar em prática. Então hoje tá valendo, né? O que está se aplicando é o tema 1010 ainda, porque os municípios não criaram a lei, né? Tem um município aqui bem próximo a gente, não vou citar qual é o município, ele fez a lei, só que não pode instrumentalizar por quê? Falta estudo socioambiental. Falta passar pelas câmeras municipais de meio ambiente, falta passar pelo comitê das bacias hidrográficas, né? Até foi um caso aqui que me veio à mente agora, foi que no estado a gente tem, de cabeça agora eu não vou lembrar o número exato de comitês de bacias hidrográficas, onde o governador, ele pensou em fazer 3 regionais. Então, a gente perderia todas as outras e ficaria praticamente centralizado, que seriam 3, né? O que, de fato, dificultaria a instrumentalização dessa norma também, entendesse? No estudo socioambiental, porque a gente ia ter que buscar informação vamos supor, de uma regional, quando a gente pode ir em cada cidade, né? Por exemplo, um município pode ter 20, 30... 40 municípios que acompanham uma bacia hidrográfica, né? Os tributários, que a gente chama assim por dizer, né? Uhum. Então é complicado até para o cliente hoje que nos escuta, então não tem uma resposta, né, que nós possa dar no seguinte sentido: o caminho melhor é esse aqui. O caminho melhor é o próprio município, né, os gestores, né, se atentarem por que a lei reclama, né? Efetivamente tem os passo a passo, mas tem gente que não quer por nada fazer estudo socioambiental. Não faz estudo socioambiental, a gente não vai ter... Porque é muito complexo? Ele é complexo e demorado um pouco, né? E como demanda muito investimento, legalização de próprio destravar construções, comércio, que está dentro da área de APP pelo tema 1010, essa flexibilização que essa 14285 trouxe, né? Tu conseguindo comprovar que a tua APP foi reduzida, tu consegue desafogar o teu desenvolvimento urbano, né? Tanto na parte social, comercial, turística. Então, na verdade, eles têm sim que, né, aprender a fazer essa receita de bolo, mas é um fato de que não nesse parecer, né, que eu tentei ajudar o comitê ali, eu deixei bem claro, né, como é que se faz, que os passos que tem que seguir, né, e eu só estou dependendo de uma arte para publicar isso, né. Na verdade, esse parecer eu já fiz, já tem, eu vou chutar, acho que 2 meses, e a pessoa que ficou responsável de fazer a arte ainda não entregou. Então, dando isso pronto, né, praticamente os comitês já vão ter um norte para ver o que para ter um material mínimo, né, para ajudar o município, né, a fazer esse estudo socioambiental, porque querendo ou não, o grande arcabouço, né, dessas informações está onde? Nos comitês e nas secretarias municipais ou do meio ambiente.
Então, com base nesse parecer, não que ele vai ser, ele pode ser um modelo, ele pode ser replicado em outros locais, outros municípios também, mas cada município tem que ter o seu cuidado, vai ter que ter o seu estudo caso a caso, né, para conseguir. Na verdade, né, qual foi o cuidado que eu trouxe para caracterizar esse estudo socioambiental, né? A gente pega a definição. E na própria definição a gente já vai buscando as leis. Lei tal a gente vai ter que observar, né? E vai montando. Então tu já tem o que é um estudo socioambiental. O que tu tem que fazer? Botar ele na prática. Ó, vem cá, biólogo, topógrafo, geógrafo. A gente tem essa área aqui, né? Que a gente quer dar uma destinação para ela, com base, né, na nova legislação, para a gente fugir do tema 1010, que hoje, né, é no mínimo 30 metros, para a gente poder, né, ver até onde efetivamente a gente tem ou não a APP, né, porque a APP ela está ali descrita na lei, quais os requisitos que tem para ela, enquanto cumprir a função ambiental ou ecológica dela, ela é intocável efetivamente, né, que serve para nossa própria proteção. O nome já diz, como né? Área de preservação permanente. Como para manutenção biológica, né? Fluxogênico de fauna e flora. E enquanto não instrumentalizado, eles vão ficar atados, com as mãos atadas, né? Não adianta tentar empurrar de barriga, que eles vão esbarrar no Ministério Público. Isso é fato, não tem que discutir, né? E tá ali o artigo 30, que já dava competência para o município legislar, né, no trato da organização do município, querendo ou não, ele atingia a legislação municipal. E agora ficou 100% garantido para ele trabalhar nesse sentido. A gente tem uma DIN no STF? Temos. Já agora, no mês de janeiro, acho que ela foi protocolada, né? Mas até então não se teve movimento, né? Então eu acho interessante, né, que como a gente estava conversando, né, a gente teve reunião, acho que foi semana passada, para apresentar alguns projetos até para os prefeitos, né, relativo a esses temas, né, porque efetivamente não adianta querer atropelar e edificar, porque tu não vai conseguir licença ambiental. Sim. Né, porque a gente tem a Lei Complementar 140, né? Também que dá atribuição para esses órgãos municipais poderem, né, de certa maneira, licenciar os empreendimentos. Então, o próprio município, né, sem estudo socioambiental, ele não vai conseguir. A base é o estudo socioambiental. Onde passa o corpo hídrico, né, em área urbana consolidada, ele não vai poder mexer nessa APP. Por quê? A gente sabe que o Brasil inteiro, a maior parte do território nasceu em margem de rios, né, para facilitar o transporte, de mercadoria. As cidades se dão com base, né, nas margens. Toda ela, né? E, de fato, o grande impeditivo que os prefeitos reclamavam, né, já fizeram várias idas ao Congresso reclamando. Hoje eles têm o que eles tanto lutaram e sofreram para conseguir, né? Que é o 100% da garantia de que eles podem trabalhar dentro da área urbana consolidada, onde já tem por centenas de anos, né, uma atividade ali desenvolvida, onde realmente em vários trechos a gente não tem mais APP, né? E a APP não é uma linha reta exata. Eu assisti o julgado aquela vez, o tema 1010, até parece que faz tanto tempo, tanto que já se falou do assunto, mas ele é bem recente, maio de 2021, né? E inclusive teve a participação como amicus curiae de um advogado aqui da própria cidade de Florianópolis, um grande advogado, Dr. Marcos Sais, né? Fica aqui até o nosso abraço ao colega, mas importante destacar que visualizando os ministros julgarem, parecia que estavam em uma bolha, porque eles parece que não se atentaram para o que eles estavam fazendo, né, da questão dos 30 metros, porque parece, eu vou julgar, esse caso é mais um caso, mas não é apenas mais um caso. Esse caso muda a vida de milhões e milhões de pessoas, né? Não só pessoas, de um Brasil NPJs. Inteiro, de um Brasil inteiro, na verdade, né? Porque
muita coisa foi construída com base em 15 metros. Efetivamente, aplicava a lei do parcelamento do solo, né? E sem preocupação nenhuma. Né? Foi quando teve a mudança legislativa. Se aplica qual? Os 15 metros, os 30 metros. Né? Aí a gente teve várias decisões para os dois lados, né? Foi onde, né, elegeram um tema, os temas aqui de Santa Catarina, porventura, para o Ministério Público, e firmaram o tema 1010, né? Onde novamente amarraram-se todos os municípios. Então, né, com a edição dessa lei da 14.285, desculpe se eu errei o número da lei. Essa que está aqui? Não? Deve estar aqui nesse meu texto. Depois o Fernando 14.285. Que ele tem... olha aí, o Fernando que para quem não está visualizando, ele é diferenciado, ele chegou a trazer um estudo do caso aqui para quem está nos acompanhando aqui, ele trouxe um estudo, um resumo sobre o tema de hoje. Na verdade, esse aqui foi o que eu fiz pro município do estado de Santa Catarina, né? Esse aqui é a minuta? É a minuta de um texto para orientação para definição de APP em área urbana consolidada, né? Conforme estatuído pela nova lei, a 14.285. Que legal. Aí aqui eu faço todas as considerações. Foi pro estado esse? Esse serve para qualquer parte qualquer lugar. Foi só município. O que tu precisa fazer com base nisso? Troca o nome do estado e o nome do município. Basta. Muito legal. O que tu precisa tá praticamente aqui dentro, né? Então fica aqui até a nossa disponibilidade como escritório para poder, fornecer esse serviço. Eu trouxe o mapa de Santa Catarina aqui, né? Se quiser mostrar, Fernandão, na tela aqui, para quem não, melhor não. Não, é porque eu sou um pouco reservado, né? Mas... Não, fica tranquilo, não precisa mostrar. Pode mostrar, já fica... Até trouxe aqui uma bacia... Só porque tem um mapa, imagem. Uma bacia hidrográfica aqui que a gente trouxe, né? Para fazer o estudo de caso. Porque realmente eles não sabiam o que fazer, né? Eu falei assim, não, gente, né? Como a gente já acompanha esses temas, já vem há bastante tempo, os 1010, o problema que a gente teve já nos parcelamentos antigos, né? Que ficaram irregulares, porque usavam os 15 metros, né? Quando, a partir da decisão do tema 1010 de 30.500... A gente já tinha um conhecimento de causa, de legislação e tudo mais. Foi aonde, numa reunião, né? Vamos fazer, então quem faz? Fernando, não, faço sem problema nenhum, com o maior prazer. Né? E tá aqui. E com base nessa minuta aqui que você fez para esse município, se você quiser falar o nome, fica à vontade, se não quiser, bem tranquilo. Mas o seguinte, Fernandão, com base nesse, eu como sou um cliente, eu resido a 20 metros eu tenho uma empresa, aqui está o prédio da minha empresa, a 20 metros de um córrego, e eu tenho a minha residência ao lado. Eu cheguei no seu escritório e quero buscar regularização do meu empreendimento. O que você indicaria nesse sentido? Ou hoje você nem indicaria nada? Espera sentado em casa e vamos ver o que vai acontecer. O que você indicaria nesse sentido? Para aquela pessoa, porque existe muito... Eu recebi, Fernandão, sem mentira, mais de umas 100 mensagens, centenas de mensagens nesse sentido. O que eu faço? Qual é a metragem? Como ficou agora, após esse julgado, de clientes que estavam sem saber o que fazer, na verdade. Então, o que você indicaria nesse caso? Entendeu o exemplo? Eu, como cliente, cheguei no escritório hoje e quero buscar regularização para me deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Meu imóvel, meu empreendimento está regularizado. A gente tem que classificar o corpo hídrico, né, para ver se ele se encaixa dentro dessa classificação, para ver se ele é passível se ele está irregular ou não. E pelo tema 1010, se ele tiver a menos de 30 metros, ele está irregular. Né? Só vai estar regularizado naqueles municípios que, através do estudo, conseguiram determinar uma metragem menor. Não, de fato né? A gente poderia se aprofundar bastante, né? Trazer mais estudos de casos, né? Além desse daqui. Porque, efetivamente, o que a gente quer? É somente em áreas urbanas consolidadas, tá? Em área rural, se aplica o Código Florestal ainda, e em área urbana, o Código Florestal ainda. Mas onde é consolidado, tu pode regularizar sim, né? Porque a gente se deparou com
vamos por assim dizer, empresas gigantescas, né, aqui em Santa Catarina que não conseguem licenciar o empreendimento. Já são cidades que já beiram uns 200 anos, então a ação antrópica já está ali caracterizada, já teve descaracterização de APP, onde o município, através de estudo socioambiental, ele vai ter que trazer, né, para mostrar, ó, comitê, tá aqui, ó, o estudo tá aqui bonitinho, para o comitê da bacia hidrográfica, para o comitê ambiental, né, para esse povo, né, passar, chancelar, não, ok, estando tudo redondinho, se leva para o legislativo aprova, né, com base, ela pode variar, a APP pode variar, pode ficar em 29, 25, né? Só que a lei reclama que tem que ter um mínimo de segurança, né? Que são aquelas áreas que não pode ter, que tu tem que ter a segurança que não seja passivo de inundação, que te traga uma estabilidade geológica, né? Que não comprometa de fato a tua integridade patrimonial. E acontece muito dos técnicos ali, porque como são muitos técnicos da área, de quebrarem cabeça, um entende de uma maneira, um entende de outra. Eu vou mostrar a cara que o Fernandão fez agora. Isso acontece muito. Acontece bastante, porque até quando eu gosto de falar muito, né? A gente não tem que ficar discutindo, a gente tem que tentar achar a solução mais prática, unir a parte técnica nossa, que é... Mas acaba sendo uma lavação de roupa suja. Ah, mas a gente se quebra, porque tem engenheiro que entende que não precisa do estudo socioambiental. Assim, então tu me traz, né, no papel, com que garantia tu vai me dizer aonde estão essas áreas que são passíveis de redução nessa área urbana consolidada? Tu não tem? Complicado, né? Não tem? E aí você, como procurador ali, fica no meio campo. Não. Fica fazendo a conciliação. Não, eu fico tranquilo, assim, ó, tu tem duas opções. Né? Vamos tentar regularizar pela legislação nova, né? Correr atrás dos administradores, né? Mostrar que tem solução, tá aqui. Sim. E implantar. Só que um estudo que demora tempo, demora uns... Imagino. Né? Já começa aí, ó. O grande problema dos administradores são justamente esse, que eles querem para ontem, né? Porque justamente é uma luta de décadas para tentar o município poder ajustar conforme o interesse local, poder gerir o próprio território, enquanto estava de mãos atadas. Porque toda grande cidade, como a pequena cidade, ela é cortada por um corpo hídrico, né? E justamente ele vai ter que ser classificado, ele vai ter que, né, ter toda a sua caracterização denominada onde? Dentro desse papelzinho que a gente chama de estudo socioambiental. Tem uma discussão bastante grande que não precisa, né? E eu entendo que precisa de estudo socioambiental, né? Já até, como eu te falei, esses comitês que eu participo são voluntários, né? Claro que a gente é chamado, tem lei municipal que nos coloca lá, que nos nomeia, e eu gosto muito, né? Porque a gente vê bastante dúvida, principalmente da parte dos técnicos, né? Sem desmerecer ninguém, mas de repente um geólogo, um topógrafo, né? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que está dando a aplicação? Eu acho assim, não, a gente tem que ir. A nova lei é bem clara, ela não deixa dúvida. Ela diz que deverá. Ela não te traz opção. Ou ela deve, né? Até acho que faz um mês, pouco atrás, um engenheiro florestal e um topógrafo, eu acho, estava tentando resolver esse problema e não achava o caminho, né? Porque realmente houve um inquérito civil e eles assim, Fernando, como é que a gente vai resolver isso? Assim, cara, primeiro, me traz teu estudo. Tem corpo hídrico cortando? Ele sim tem. Quantos metros? É pequenininho. Tu vai ter que respeitar os 30 metros. Não interessa. Agora, se tu for querer fazer hoje, tu vai estar irregular, não vai conseguir fazer o aproveitamento total do teu terreno.
né? De repente, né, tem gente que tem capacidade para isso, tem gente que não tem. Tem gente que, né? Ou então tu espera o município, né, fazer todo esse levantamento característico das APPs, né, em zona urbana consolidada. É claro que aqui a gente E aí vai ter uma resposta concreta. Tem, porque o estudo socioambiental onde ele vai ter aqui, ó. A gente vai ter a bula, ó, tá aqui, ó. O que é que a gente tem de pró e contra, o que é que se pode, o que é que não se pode fazer. Então a gente vai seguir esse caminho, né, que tá aqui, ó. Não tem mais APP aqui. A gente tem a segurança jurídica, que foi um biólogo que, né, nos informou, fez todo o levantamento, fez estudo de fauna, flora, teve um geólogo do solo, um engenheiro florestal, né, que fez estudo efetivo, né, mas como a gente diz, não é um estudo que tu vai lá, bate o olho e diz que ali não tem, ele é um pouco multitemporal também, entendeu? Porque o rio não é um ser, eu chamo de um ser vivo, que ele, né, a calha normal do rio, ela tá ali dentro, mas a gente sabe que a gente tem períodos de cheias e períodos de baixa, né? E a cada 2 anos, tu tens que fazer uma média para manter essa, como a gente vai dizer, uma revisão, assim por dizer, da calha regular do rio, que ela varia nesse, né? A gente pode ter variação de maré, que também tem que ser considerada, e essas, quando por enchentes ou correlatos, tem extravasação, que o leito do rio extravasa e transborda, né? Sim. Todas essas variantes têm que ser caracterizadas e trazidas para dentro do estudo socioambiental. Isso a gente encontra onde? Muitas vezes dentro de um comitê de uma bacia hidrográfica. Perfeito, né? Perfeito colocação. E assim, aí como a gente eu acho que participo de uns 5, a gente vê problemas em cada qual, né? E também por participar de alguns comitês que julgam autos de infrações, a gente vê qual é o problema do próprio particular, principalmente das empresas, né? Que querem... Tem bastante município que deixa de receber investimento porque a zona comercial está perto de um corpo hídrico, em área urbana consolidada. Aí ele vai ter que procurar outra alternativa locacional. De repente aquela cidade dá incentivo fiscal, mas ele vai dizer, pô, infelizmente, né, não vou ficar aqui porque a gente está longe de repente de uma malha viária para escoar a produção, ou receber mercadoria, ou até mesmo, né, expandir o nosso próprio parque fabril, né? Perfeito. E, na verdade, é uma conquista grande, né, legislativa dos municípios. O Ministério Público aqui, né, eu tenho amizade com o procurador, com o próprio promotores, né, que eu não enxergo porquê de tanta resistência com base nessa lei, né. O mundo é dinâmico, né? As relações humanas mudam, a geografia muda, tudo muda. Então, tu querer perpetuar uma legislação, né, num país do nosso tamanho fracassar o desenvolvimento de uma nação, cara. Já fica aqui a crítica de um expert de quem vive na prática, né? No dia a dia, esse tema, então. Justamente, a gente recebe muitas autuações justamente por isso. Tu tá ali perto da zona limítrofe. Entendeu? Assim, acordei dentro de um app pelo tema de 10-10. E acontece muito, né? E o que é a empresa? A empresa está irregular. Vai ser autuada? Vai para, de repente, um embargo, de repente uma demolição, de repente paralisação de uma atividade, né? Que a gente sabe que tem um reflexo econômico gigantesco, com efeito de cascata enorme, né? Então, hoje, os prefeitos têm sim o que realmente eles queriam, de fato, eles têm como instrumentalizar, né? Mas não estão conseguindo instrumentalizar, né? Dos municípios aqui que eu estou acompanhando, uns editaram a lei, mas sem fazer o estudo, não mexeram em app nenhuma, né? Tá ali, não e fica aqui o nosso
comprometimento também com os órgãos ambientais, com os órgãos municipais que tiverem esse interesse em contar com o nosso escritório, mais especificamente o trabalho do Dr. Fernando, para fazer uma consultoria, uma assessoria nesse sentido. Né? Não, a gente até... eu converso muito com os procuradores e os promotores, né? Não só a respeito sobre esse assunto que é novo, né? Que me bateram a porta em alguns casos nesse sentido. Infelizmente, hoje a gente aplica o tema 1010, né? Sim. Infelizmente mesmo. Mas municípios pequenos vão ter maiores dificuldades. Vão ter bastante dificuldades justamente porque eles vão ter que ter técnicos capacitados, né? Para, como vamos dizer, para criar o estudo socioambiental. E a própria lei do parcelamento urbano, ele diz que tem que ter uma área mínima, ela não pode zerar a APP, né? Então são detalhes pequenininhos, né, que de repente os advogados, por ter maior contato com a legislação, têm uma maior clareza a respeito disso, né? E alguns técnicos, por não estar diariamente praticando, nem a par da legislação, de repente eles se sentem um pouco reticentes, e quando tu vai tentar explicar, eles, poxa, não é assim que funciona. Aí é onde a gente tenta trazer aqui, no caso, uma minuta para tentar esclarecer da melhor forma possível de como, né, o município vai conseguir se desenvolver o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que de repente para a revisão ou até para a criação de um plano diretor de município a gente leva 3 anos, tem município que leva 5. Sim. Grandes municípios, olha, 3 anos, né? É complicado. E o bacana é que, com base nisso, tu vai fazer uma revisão de todo o centro da tua cidade, né? Assim como muitos municípios, Fernando, nem tem plano diretor. Não tem, justamente que menos. Aí tu vai poder ver a falha na infraestrutura urbana, na malha viária, no sistema de esgotamento, né? Na mobilidade da cidade, na interação do homem e meio ambiente, né, na qualidade de vida onde estão essas populações que são atingidas por essa lei, né? Porque de fato a gente não pode fazer vista grossa, a gente tem que efetivamente ter humildade, ver onde é que está. Não adianta querer atropelar a legislação, porque a gente tem o custo légio para isso, né? Não ter nada 24 horas por dia. E botar a mão na massa, trabalhar, baixar a cabeça e... Perfeito. Não tem segredo. Fernandão, bom, indo pro final aqui do nosso podcast, já ficou mais umas perguntinhas aí, agora que eu já relaxei. É que realmente esse tema aqui é muito amplo e me vieram vários questionamentos na cabeça durante o decorrer aí da tua explanação, até porque pode vir. Porque dentro do tema da APP a gente vai de A a Z, né, do litoral até onde a 14.285 trouxe, né? Exatamente. A gente tem a APP, a gente tem a Restinga, topo de morro. Né? Eu queria até fazer um dos questionamentos, era a diferenciação de APP para outras características, né? Mas vamos deixar esse tema para um outro podcast, porque eu quero só que tu responda uma última pergunta antes de finalizar, saindo do tema 1010, do tema APP urbana aqui, Código Florestal, saindo um pouco, falar para aquele colega que o jovem advogado que nos escuta, você como um advogado já experiente aí na área, anos atuando com exclusividade em matéria ambiental, qual dica você daria, Fernandão, para aquele jovem advogado que quer atuar na área, para aquele jovem advogado que está pensando, visualizei esse podcast, vim aqui, visualizei esse episódio e gostei do tema, quero aprofundar mais, não necessariamente nesse tema, mas para atuar com a advocacia ambiental. Quais dicas o Fernandão experiente aí já daria? Bom, eu vou trazer um pouquinho do que eu passei, né? Primeiro, o segredo não tem, é estudar, entrar na prática, vai quebrar a cara uma vez, 2 vezes, até tu pegar o fio da meada, né? Mas lá, nos idos dos anos 2000, a gente tinha pouca demanda ambiental praticamente para os escritórios de advocacias, né? Tinham escritórios em outras regiões um pouco maiores que pegavam, mas não tinham expertise justamente na área ambiental, onde quem acabava fazendo esse trabalho eram os técnicos, né?
Então, para o pessoal que pretende, né, seguir a carreira ambiental, já como é matéria optativa, que eu acho, na verdade, uma pena, né, ser matéria optativa no curso de Direito ou a matéria de Direito Ambiental, se identifica com um nicho, de repente, né, faça um estágio numa promotoria, no escritório de advocacia, porque eu parti do zero sozinho, né? Na parte ambiental eu não tive, como vou dizer, um mentor, não tive nada, fui eu estudando, quebrando a cara. Em ovos. Aí me convidaram para uma comissão, fiquei ali, né? Tô até hoje, já faz anos. E de um para o outro foram me chamando, fazendo convite, aceita. Não, aceita. Foi fazendo um network. Justamente, né? E não tem mistério, é estudar, né? O direito ambiental é uma área difícil, é muito difícil, que a gente tem muita legislação esparsa, né? A gente, olha, eu vou dar um chute aqui, se eu estiver errado, ela passa de 40 mil frouxas, legislações esparsas em direito ambiental. Nossa. Né? Tratando no nosso sistema não atual. É simples. E cada vez mais chega uma, né? Como essa última nossa que a gente tratou. Uma que ficamos aqui uma hora e tem muito mais para se discorrer. Tem, né? Uma pena, assim, ó, eu tenho facilidade muito grande de conversar numa plateia, de repente, corpo a corpo, né? Agora, quando liga a câmera, fica um pouco acanhado, vocês não... Mas já fica aqui o convite no próximo, Fernandão. E efetivamente, né? Senhores prefeitos, temos a faca e o queijo na mão, né? Basta o quê? Seguir um estudo socioambiental bem formulado, né? Porque quando eu falo para fazer licenciamento ambiental, vamos supor, o IMA pede esses 10 quesitos. Vamos entregar 15? Olha aí. Para não ter que vir fazer complementação de laudo nem de nenhuma outra informação. Então, a gente, né, essa minuta já foi o que me esclareceu o alcance da 14.285, né? Fato que o município já sempre atua dentro dessa área, mas com muita limitação e com muito medo. E quando fazia, era sempre alvo de ação civil pública. Perfeito. Hoje ele tem o caminho para poder trabalhar e fugir dessa área. Onde se tem APP, se manteve, infelizmente, está ali. Onde não tem, tu pode recuar. É um estudo difícil? Não é difícil. É um estudo que se requer uma equipe técnica, uma equipe jurídica, né, que tenha conhecimento e competência e paciência. Porque, efetivamente, investimentos estão batendo a porta de todos os municípios, né? E nas áreas urbanas consolidadas e não estão podendo terem seu licenciamento para poderem nem sequer teve obra, teve a LAP. Parou ali, não pôde porque parou no tema 1010, né? Quando já era uma construção que foi iniciada lá considerando os 15 metros da lei do parcelamento do solo. Uma construção antiga, tradicional, né, e que hoje depende, né, efetivamente desse estudo para ver se ela consegue avançar ou não com base nisso, porque ela fica efetivamente numa área urbana consolidada e está parada. Sim. Perfeito. Fernandão, mais uma vez, então, muito obrigado pela tua participação e já fica aqui o convite pro próximo, porque esse tema tem que ser uma série, não tenho nem dúvidas disso, vamos ter vários episódios. Também podemos falar sobre outros temas, Fernandão, que tem um grande conhecimento na área aí do direito ambiental, e fica aqui o nosso agradecimento a você que acompanhou o episódio até o final. Então, solicito só que gostou do nosso episódio, gostou desse tema, deixe o seu like, compartilhe o episódio. E para você que ainda não faz parte do nosso Instituto de Direito Ambiental, o famoso IDAM, entre lá agora, www.direitoambiental.com.br. O IDAM que tem como objetivo fomentar o direito ambiental, desenvolver essa matéria para ajudar no crescimento sustentável do nosso país, então. Um grande abraço, meus queridos. Quer dar uma última dica, Fernandão?
Eu quero agradecer, né, imensamente ao meu amigo Advan, meu amigo Cláudio, dois exímios advogados na área ambiental, né, são referências realmente na área ambiental, e agradecer, né, por esse convite e de poder sempre, quando preciso, estar sempre à disposição para o que vier. Muito obrigado, Fernandão. Um grande abraço então, turma. Até a próxima.